Super Drags, a primeira série original da Netflix feita por brasileiros, foi cancelada com apenas 5 episódios. Teve uma vida curta. Me pareceu uma série até que bem interessante em alguns pontos, e eu até pensei em falar dela aqui no canal, mas essa foi uma daquelas ideias que eu acabei deixando pra lá, porque toda vez que me vinha à cabeça fazer um vídeo sobre Super Drags, alguma coisa meio que me fazia evitar. Não sei, eu acho que é algum tipo de sexto sentido que no fim das contas estava certo. A série no geral tinha pontos bons e pontos ruins, e nesse vídeo eu gostaria de trazer algumas coisas que a série conseguiu fazer bem e outras que fez mal e que acabaram levando ela a ser cancelada. Os protagonistas são sem dúvida o melhor ponto do Super Drags. A maioria deles teve um bom episódio centrado neles, com exceção de Donizete / Scarlet Carmesim, porque, para encurtar a história, o episódio meio que pretende ser sobre o Donnie, mas aí acaba sendo sobre a Goldiva e acaba explicando a origem da Goldiva. Bom, mas tirando o Donnie, os outros protagonistas tiveram até que um bom desenvolvimento, principalmente o Ralph. O episódio centrado nele foi o melhor que a série conseguiu produzir, e você realmente consegue sentir um pouco de empatia por ele quando ele é expulso de casa por ser gay. Eu consegui me identificar com ele pelo fato dele ser um otaku, e gostei das referências a Sakura Card Captors e a Sailor Moon que estão na roupa dele. Enfim, os personagens principais foram bem desenvolvidos, principalmente o Ralph. Outro ponto em que a série pelo menos consegue chamar atenção é o enredo, porque, sejamos francos, pode ter sido cancelado rápido e pode ser que os escritores não conseguiram lidar bem com o tema que estavam tentando tratar, mas a proposta é uma proposta bastante original. Quer dizer, uma série feita exclusivamente para o público LGBT, centrada em um grupo de super drags. Bom, fracasso é fracasso, mas a premissa é original pelo menos. Foi uma ideia ousada que acabou não rendendo, mas não tira o fato de que tentaram ser originais criando super drags, apesar do programa ter sido acusado de plágio. Algo que ficou um pouco mal executado e deixou a série meio plana, além de irritar um pouco o pouco público que a série conseguiu, foram os personagens secundários. Quer dizer, os vilões até que não tão mal feitos. O Sandoval Pedroso tá aí, ele é um vilão genérico, mas essa questão do culto que ele tem em cima dos conservadores pode ser interessante. E também tem ali o de Elsa, que é o highlight para voltar a ser linda e poderosa, e no final das contas até que tem um bom cliffhanger para uma segunda temporada, que infelizmente não vai acontecer. Mas o problema dos personagens secundários mesmo é que, tirando a Champagne e a Goldiva, todos os outros personagens simplesmente odeiam a comunidade LGBT. Quer dizer, eu entendo que tenha muita gente que não aprove a comunidade LGBT, mas não podiam ter criado um grupo de personagens que são alheios a essa comunidade, mas que não odeiam eles, que talvez possam apoiá-los? Não precisa nem apoiar, é só não odiar. Tipo, é só ir na política da boa vizinhança. Se você não me forçar a ir pro seu lado, eu não me incomodo contigo. Sabe, uma coisa assim. Só que todos os outros personagens, além da Goldiva, da Beth Champagne e dos membros da comunidade LGBT que Super Drag salvam, odeiam a comunidade LGBT. Se tivessem tentado criar um grupo que não odeia completamente os LGBTs e talvez até considere apoiar eles, a série poderia se sentir uma coisa mais próxima da nossa realidade. Digo, na vida real existem pessoas que não aprovam a comunidade LGBT, mas também existem pessoas que apoiam, que talvez não sejam exatamente desse grupo, ou pessoas que simplesmente aceitam, não amam nem odeiam, só deixam a pessoa ser feliz. No episódio centrado no Patrick, eles perderam outra oportunidade de expandir o mundo da série, uma oportunidade até que bastante grande.
Nesse episódio especificamente, ele sai com outro personagem que é da comunidade LGBT, só que diferente de todos os outros que a gente vê pela série, ele não gosta de dar pinta. E sim, existem homossexuais na vida real que não gostam de dar pinta e não agem de forma afetada. É uma divisão que realmente existe na comunidade LGBT. É uma coisa que eles poderiam ter aproveitado para representar de forma mais realista essa comunidade. Essa divisão de pessoas que têm esses gostos, mas que preferem ou que não podem revelar esses gostos. Isso poderia ter sido bem abordado na série. Por exemplo, o próprio Ralph, quando ele acidentalmente confessou para o pai dele que era gay, o pai dele imediatamente ficou muito bravo e expulsou ele de casa. Teria sido mais interessante se o Ralph fosse um pouco diferente dos seus companheiros, se ele fosse o tipo de membro dessa comunidade que só pode se soltar quando está perto dos seus colegas e que na sua vida diária precisa esconder o fato de pertencer à comunidade LGBT. Poderia ser interessante. Uma outra grande oportunidade que a série perdeu. Teria dado um contraste legal para os personagens, pena que não aproveitaram isso. Mas sem dúvida o ponto que derrubou a série foi o humor, entre aspas, porque a definição que Super Drags tem de humor adulto é mostrar coisas em formato de pinto de travesti gay. E ok, em uma série para adultos é até comum você ver piadas relacionadas a esse tipo de coisa, mas é o tipo de piada que não se repete com muita frequência, justamente para não se tornar uma coisa irritante. Séries como Rick and Morty e BoJack Horseman podem sim ter algumas piadas relacionadas a coisas do gênero, mas essas séries têm uma história, um desenvolvimento de personagens, tem outras coisas que usa para gerar humor. Rick and Morty se aproveita principalmente da ficção científica para gerar humor, e a série tem uma história muito boa e bons personagens e mistérios por trás. E BoJack Horseman tem sim alguns episódios focados em coisas sexuais, mas é uma série que foca na vida de um astro decadente e que tem um bom desenvolvimento de personagens e que foca mesmo na questão tóxica e na família tóxica que o BoJack teve. E agora, como ele está tentando melhorar de verdade na quarta temporada, são séries que têm uma história, que tem alguma coisa por trás, que não perdem o foco. E sim, Super Drags até tentou construir uma história, teve até uma revelação bacana no final, que eu não vou contar, quem assistiu, assistiu. Mas, se você for ver, Super Drags não se esforçou muito para criar uma história por trás do universo que montou. Em parte, esse humor adulto mal executado é justificado, porque apesar da animação brasileira ter crescido bastante nos últimos anos, e o Irmão do Jorel, por exemplo, ter sido até indicado para alguns prêmios, essa é literalmente a primeira vez que o Brasil tenta fazer uma animação para adultos. Quando a Associação Brasileira de Pediatria se manifestou, ela tratou a ideia de que adultos possam gostar de animação como uma ideia absurda, o que, se parar para pensar, não faz muito sentido, mas mostra que a animação para adultos é algo realmente novo nesse país. E claramente você não vai conseguir fazer alguma coisa no nível de BoJack Horseman e Rick and Morty na primeira tentativa. E é uma coisa que tem justificativa, mas ainda assim foi muito mal executada, na minha opinião.